é advogado, advogado dos bons, especializado em direito processual do trabalho e direito do trabalho, tem um escritório de advocacia famoso aqui em São Paulo. Meu entrevistado de hoje é um amigo meu desde o tempo do Serelep. Hoje eu vou entrevistar o Gustavo Dabu, que é cachoeirense e neto do seu João Dabu, que muita gente deve lembrar dele, da loja de tecidos do João Dabu. Gustavo, boa noite. Super obrigada por ter topado a entrevista, tá bom? Boa noite, Cláudia. Eu que agradeço aí o seu convite. Fico lisonjeado por ter sido convidado por você, minha colega lá desde pré-primário, passando pelo grupão, Santa depois indo para o Teresa. Santa Teresa e daí afora. Vamos lá. Você se formou pela PUC de São Paulo em 1990 e já no ano seguinte você fundou o seu escritório de advocacia que chama DRL, Dabu e Reis Lobo, Sociedade de Advogados. O Dabu eu sei quem é. Quem é o Reis Lobo? O Reis Lobo, coincidentemente, é um rapaz que a família dele é de Guaratinguetá. Ah, é? É. Você é especializado na área trabalhista, mas o seu escritório só atende a área trabalhista ou atende qualquer coisa? Não. A gente milita muito lá, Cláudia, contra a administração pública, principalmente a administração pública municipal. Ou seja, Sabe? vocês põem a prefeitura no pau, é isso? A gente ingressa com ação contra a prefeitura. É isso aí. Principalmente de servidores, entendeu? Eu vou perguntar se era por parte de empresa ou por parte de servidor. Não, por parte dos dois. Muito mais por parte de servidor. Tá. Entendeu? Porque uma vez, quando a gente se encontrou em Cachoeira, você era aí do Banco Rural, você me disse uma frase que eu nunca esqueci. Você falou assim: minha função é fazer o melhor acordo para a empresa. Porque naquela época, antes da reforma trabalhista, não tinha esse papo de trabalhador raramente perdia uma ação. E eu lembro que você falou isso para mim: minha função é fazer o melhor acordo para a empresa. Porque perder vai, então eu tenho que fazer o melhor acordo. Lembra disso que você me falou? Lembro. Não, eram situações específicas trabalhistas em que, perdão, em que o banco, se eu me recordo bem, a época, isso já tem um tempinho, né, Cláudio? Não, faz tempo. O banco não pagava direito um determinado valor lá por uma determinada situação e era pacífico o entendimento dos tribunais contra o banco, né? Então a ideia era essa, era sentar lá e fazer uma situação, fazer um acordo. Agora, era a melhor história para fazer. A reforma trabalhista mudou muita coisa, né, Gustavo? Muita coisa. E ainda está mudando, né, Cláudia? Está mudando, mudou a legislação, e acho que, principalmente, Cláudia, esse é o meu ponto de vista, né? Mudou a forma dos juízes interpretarem a legislação, sabe? Hoje eu acho que existe um número cada vez maior de juízes que eles interpretam de uma maneira mais... Antigamente a gente falava que a justiça do trabalho, a balança pendia mais para o lado do reclamante, né? Hoje em dia já está pendendo mais para o lado da reclamada, em muitas situações, né? Acho que ainda vai levar um tempo para a gente ter um equilíbrio e ficar de novo uma coisa. Então, a reforma trabalhista foi ruim para o trabalhador nesse sentido? Foi. Então, Cláudia, é difícil, né, falar de uma maneira assim rápida desse assunto, mas num primeiro momento foi, o trabalhador foi. Bom, vamos falar agora de um assunto bem gostoso, que é da nossa infância em Cachoeira. Nós somos colegas, desde, como ele falou, desde o pré-primário, estudamos juntos na primeira turma do Serelepe. É verdade. O Serelepe é da sua tia, né? A tia Marilena era da sua tia. Você lembra quem era? Você... Eu lembro direitinho. Fala aí, quem são? Era o Aníbal, a Shigemi, o Márcio Aurélio, você,
Ana Cláudia. Patrícia Lico? Não. Ana Cláudia e você. Ana Cláudia! É. Era essa a turma, né? 6. Nós éramos em 6, a primeira turma do Serelepe. Eu, Ana Cláudia Shigemi, você, o Márcio Aurélio e o Aníbal. É verdade. Gente, eu lembro da sala. A gente tinha uma mesinha bem baixinha, era da cor... Redonda, né, Cláudia? Era bem baixinha, a cadeira, acho que era verde claro. Meu, demais. Ô, Cláudia, você lembra da musiquinha que a gente cantava para ir embora? Não, canta aí. Era assim: até logo, Serelepe, vamos todos para casa, vamos ver nossa mãezinha, vamos ver nosso paizinho. Tchau, tia Marilena. Tchau, tia Yara. Gente, eu não lembro disso. Não? Ai, ainda Tem bem mais uma. Tem mais uma. Vai. Assim, ó. Papai do céu, abençoai o nosso lanchinho, que vamos comer tudinho. Como somos educadinhos, nós vamos comer quietinhos. Lembra disso? Nossa, que demais. Gente, ainda bem que você cantou, vai ficar registrado isso. Eu não lembrava dessas músicas. Quando Não você falou, lembra? tchau, tia Marilena, veio na minha memória. Eu falei, puta, é mesmo, meu. Que verdade. demais. E o Serelepe tá lá, né? Não é mais da sua tia, né? É da Patrícia, é da minha tia, sim. Ah, é deles ainda? A gente é a primeira turma, meu. Bom, aí depois a gente estudou no grupão, né? Não sei se na mesma sala, mas quem é? Você lembra das suas professoras do grupão? Dona Aparecida. Nós estudamos na mesma sala, Cláudia. Não, as minhas são. No primeiro ano foi a dona Nenê, ali, sabe a dona Nenê? Sei. A mãe do Antônio Cláudio. Mãe do Antônio Cláudio, da Rose. Aí os da 2 Leia. anos seguintes eu estudei com a Elizabeth. Então, comigo, Cláudia. Dona Elizabeth. No segundo e no terceiro ano. E no quarto com a dona Zezé. Isso, que é minha tia Zezé. Gente, a gente estudou na mesma... Depois a gente foi para o Santa Teresa. Santa Teresa. E aí nós estudamos juntos na quinta, na sexta e na sétima. Daí na sétima eu repeti. Eu lembro. E aí você foi, eu fiquei. Eu queria comentar aqui, ó. Eu lembro muito bem de você na sala de aula e no ônibus da Pássaro Marrom. Na sala de aula, você e o Dudu de Guará eram os terríveis da sala. Você lembra disso? O Sérgio Cobianchi, que sempre assiste o Altos Papos e comenta, ele vai lembrar. Viu, Sérgio? Comenta aqui se você lembra do Gustavo. Cláudia, você sabe que eu encontrei o Sérgio um dia desse no Facebook também. Fiquei tão contente. Eu tenho muita saudade dessa época, dessa turma, viu? Eu tenho muita saudade mesmo. E você continua esse cara engraçado, porque no ônibus também se tacava o terror, né? O ônibus a Pássaro Marrom que a gente pegava. Não, acho que não sei. Desse jeito que você está vendo aí. Você é filho do Fausto e da Maria Terezinha. Você Fausto disse que Rolete e Dona Terezinha. É Maria Terezinha, sua mãe, né? 3 Marias, lá do seu João da 3 Marias, é isso aí. Você disse que seu pai Fausto foi criado pelo avô dele, que é o seu bisavô, que é o vô Jossi. Jossi de Joselino, né? Isso. E quem era esse bisavô, Jossi? Meu bisavô era... ele era de Cachoeira. Ele foi um dos caras mais antigos, mais velhos de Cachoeira. Ele faleceu já com mais de 3 dígitos de idade, né? Então, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Ele, no começo da vida, ele foi carroceiro, né? Tem a charrete e a carroça. Ele era o da carroça, que transportava coisas, móveis e tal. Aí depois, já com a idade avançada, ele comprou uma máquina de passar sinteco, né? Taco, de alisar o taco no chão, né? Bem velhinho já, e fazia isso. Ele era o cara que fazia isso em Cachoeira. Eu lembro que era uma máquina bem pesada, sabe, Cláudia? Não é como são as máquinas hoje levinhas, não. Tinha um saco grande assim atrás, e ele passava, então, a máquina no chão e depois vinha com a mão lixando daí o cantinho, porque a máquina era antiga, era grande, né? Então não conseguia fazer o cantinho do chão, na parede, próximo à parede. Então ele abaixava e lixava com a mão. E ele era casado com
com a vó gorda, né? Que a vó gorda era índia, literal, índia, Nossa. cara de índia, índia. E ele era benzedeira. Era muito legal. Eu tenho bem claro essas imagens, né, de infância na minha cabeça. E eles eram bem... o fenótipo deles era muito diferente, sabe, Cláudia? Ele era branquinho, clarinho, com olho verde, olho azul, claro também. E ela Olho índia, muito bonito. descendente de E ela índia, né? Nariz de índia, cabelo de índio. E eles se davam muito bem. Era muito legal de vê-los. Então, esse Josse é bem conhecido, né? Foi bem conhecido na época. Foi. O clube literário, na época que meu pai era presidente, eu não sei, meu pai foi presidente três gestões do clube na década de 80. Sei. Em uma delas, eu não sei qual, ele disse que o clube fez uma homenagem para o seu bisavô, para esse Josse. Provavelmente quando ele estaria fazendo 100 anos. Então, é legal, né? Esse reconhecimento. Muito bom. Né? Muito bom, muito legal. Mas o seu avô, João Dabu, foi presidente do clube literário nos anos 60. Você sabia disso? Sabia. Ele que fez a piscina, se eu não me engano. Ele era engajado, ele gostava dessas coisas. Ele era bem envolvido aí com a vida social da cidade. E meu pai também me contou que parece, né, também é tudo assim, mais ou menos, parece que ele atuava como uma espécie há muitos anos, né? Acho que antes da década de 60, como delegado adjunto da polícia. É verdade, teve isso mesmo. Tem. Gente, era muito diferente naquela época, né, Cláudia? Era o delegado que chegava e falava assim: você vai dormir na sua casa hoje, amanhã você volta cedo aqui para ficar preso. Então, aí do lado materno, como a gente está conversando, seus avós são João Dabu, que tem aquela, né, a loja de tecido, né, anos e anos ali na Bernardino de Campos, tal, e a dona Marinês, que é sua avó. Como eram os seus avós? Qual a ascendência do seu avô? Ele era libanês? Libanês. Libanês. A bem da verdade, né, a lenda que a gente conta lá é que bem da verdade, ele é mineiro, né, Cláudia? Ele nasceu em Belo Horizonte. Né? A minha avó Marrom, logo que chegou no Brasil, eles foram para Minas, foram para Belo Horizonte, e o meu avô João nasceu em Belo Horizonte. Questão de meses, mas nasceu aqui em Belo Horizonte. Então, mas e aí ele veio jovem para... A ascendência dele é libanesa. Tá. Aí ele foi jovem para a Cachoeira. Você sabe o motivo dele ter ido para a Cachoeira? Foi trabalho, foi atrás de trabalho, foi atrás de lugar para bilodinha, né? E aí, falando um pouco também da família da sua avó Maria Inês, a mãe dela é a Mariúcha, né? Isso. Você sabe que nós somos primos de longe, né? Porque a Mariúcha é prima de primeiro grau da minha avó Cota. Porque a Mariúcha é filha da Maroca, e minha avó é filha do Cacarro, Carlos Pinto Filho. Os dois são irmãos. Então, a gente é primo, Gustavo. Acho que de terceiro, que legal. Muito bom, muito bom. Você muito lembra... Bom. A Mariúcha, eu não me recordo dela, não me recordo dela, não. Eu me recordo do marido dela, que era o meu bisavô, né? Que era o Vomiro. O Vomiro dirigia a Kombi do Serelepe, lá era meu bisavô. Lembra disso? Lembro da Kombi do seu avô, eu não lembro. Dirigia a Kombi do Serelepe. Mas que lembrança... Aí depois ele ficou lá na loja. Que lembrança que você tem dos seus avós, o João Dabu e a Maria Inês? Eu tenho lembrança da minha tataravó. Tataravó. Calma, peraí. Quem é quem na fila do pão? Quem é a tataravó? Tataravó era a avó velha. A avó velha era a mãe do meu bisavô, que era o Vomiro, casada com a Mariúcha. Tá. Aí o meu bisavô era pai da minha vó Inês. Sim. Então você que é mãe da Maria Terezinha, que é minha mãe. E aí, a gente já falou bastante sobre a sua infância, mas assim, que lembrança você tem legal da sua infância em Cachoeira? Nossa, Cláudia, eu tenho muita lembrança de Cachoeira, sabe? A gente sai de Cachoeira, mas Cachoeira não sai da gente. É verdade. Isso é bom, né? Que é bom que você valoriza as suas raízes, é bom. A minha família era muito unida aí, né, Cláudia? Os meus primos, a gente foi criado muito junto, né? Por ordem assim de idade, vem a Patrícia, a Aninha, a
o Renatão, o Kiko, a Gisele, o Guilherme, meu irmão, meu falecido irmão, a Maria Luísa e eu. Éramos em 8. Você é o mais velho, né? Eu sou o mais velho. Eu lembro muito da festa de Santo Antônio. Lembro muito, com muita saudade, eu lembro aquelas festas boas. Eu lembro uma vez que foi o Pepeu Gomes. Novos Baianos. Novos Baianos, nossa, eu lembro direitinho. A gente era pequenininho, né, Cláudia? Acho que os Novos Baianos foi 76, então a gente devia ter 9 anos. A gente era, mas eu lembro dos Novos Baianos, eu lembro dos bailes, eu lembro dos bailes do clube, né, da Banda do Brejo. Eu entrevistei a Banda do Brejo, depois você recupera, eu entrevistei aqui. Foi super legal. Foi super que legal. Por exemplo, eu tenho uma recordação, não é uma recordação, eu tenho uma imagem na minha cabeça que quando eu abria a janela do meu quarto, em Cachoeira, quando eu morava em Cachoeira, eu via a imagem do Pico do Marins, lá, né? Aquele gigante adormecido, né? Sim. E eu não dava mínimo valor para aquilo, né? Mas é a parte da paisagem. Hoje em dia eu fico pensando aqui, falo, putz, quando eu acordava, eu tinha aquela imagem maravilhosa na minha frente e nem olhava direito, nem tchumpa isso. Às vezes a gente não dá valor na hora, né? Vai dar valor mais para frente, assim. Mas, Cláudia, além de lembranças de Cachoeira, tem as lembranças de Lorena também, porque nós estudamos lá, né? Numa idade boa para a gente, né? Época que não tinha celular, a gente entrava no ônibus, ia para lá e rodava aquilo lá tudo, né? A minha lembrança de infância é muito boa, muito boa. Não, Santa Teresa, se a gente for lembrar as histórias de Santa Teresa, as gincanas que a gente participava, os professores, né? A Maria Adélia, lembra? A Maria Adélia, aquela Vera, a Vera Lúcia, lembra que falava assim, quinta série? A Vera. O Sérgio Kobianchi, né? Sérgio é demais, gente. Campeão, né? A Maria Adélia também é a Vera de estudos sociais. Estudos sociais. Tinha muita coisa legal, nossa. Bom, hoje você é casado com a Cláudia e você tem 3 filhas, a Marina, a Beatriz e a Luísa. A Cláudia é advogada também? E as suas filhas estão indo nessa área ou não? Não, a Cláudia é advogada na área trabalhista. Tá. Trabalhista pura, seletista. Né? A filha dela, minha enteada, chama-se Marina, é psicóloga. Uhum. A minha filha mais velha é a Beatriz, tem 20 anos, faz FAAP, publicidade. Faz publicidade. Comunicação social. Né? E a Luísa, que é a minha caçulinha, tem 14 anos, mora em Vinhedo e estuda lá. A Bia mora comigo aqui em São Paulo, a Luísa mora com a mãe em Vinhedo. Tá, ela mora em Vinhedo. Nenhuma vai ser advogada igual vocês? Então, não. Não. Essa profissão vai mudar muito, Cláudia. A sua ou a minha? Você está falando a sua? A minha. Vai mudar muito. Por quê? Por conta da tecnologia, por conta da forma das relações das pessoas, entendeu? Hoje já tem site que faz a peça, né? O advogado não faz nada. O advogado pega a peça inicial, põe no computador, o computador lê, faz a defesa e dá a probabilidade daquele juiz, daquela vara, julgar daquele jeito ou não. Isso. Por um lado, é um pouco triste isso, né? Eu acho muito triste, Cláudia. Eu acho que a tecnologia é boa em algumas coisas. Que o computador, Cláudia, ele vê probabilidade, né? Ele é exato, ele é matemático, né? Os programas são assim, né? E quando você lê o negócio, tem N variáveis, que eu acredito nisso, que um computador não consegue ter a sensibilidade para ver o que está acontecendo na realidade. Entendeu? Vai acontecer isso, né? Essa vai ser a ordem natural das coisas, mas
Não sei se é bom, não. Você citou sua família da Boi, os seus primos, tal. Eu queria que falasse um pouquinho do seu irmão Guilherme. Eu lembro dele, lembro que ele faleceu jovem, né? Com 12, 13 anos, eu não lembro a idade. Não, mas o que aconteceu e então, como era vamos o seu lá. irmão? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, Guilherme, com 5 anos de idade, 7 anos de idade, as professoras começaram a falar que ele fazia muita bagunça na aula, que ele atrapalhava muito a aula. Acho que a minha mãe deve ter pensado, essa é a sina da família, né? Aí é o segundo. Mas não. Aí foi ver que ele não estava enxergando a lousa, ele não enxergava as letras. Aí ele foi parar no instituto, não lembro o nome do instituto em Belo Horizonte, e lá descobriram que ele tinha um problema na córnea, um problema sério na córnea, e que ele ia perder a visão, né? E E foi o que perdeu, né? descobriram. Até então não tinha perdido, né? Ele tinha uma visão lateral, né? É como, Cláudia, é como se você colocasse a mão na sua frente, na frente da sua vista, e o que sobra aqui era o que ele enxergava. Nossa. Muito pouco, muito, né? Aí os meus pais resolveram mudar para São Paulo para o meu irmão poder estudar, né? Na época, em São Paulo, havia um colégio chamado Instituto Padre Chico, que era um instituto para cegos, e os meus pais vieram para São Paulo. Eu fiquei em Cachoeira nessa época. E aí foi detectado que o meu irmão, além de ficar cego, ele ia perder os movimentos motores do corpo inteiro, porque a doença dele não era só na vista, era uma doença degenerativa. O nome da doença, que é uma doença muito rara até hoje em dia, chama síndrome de Backlund. Né? À época, pelo que eu me recordo, à época no mundo tinham 5 pessoas com essa doença. Nossa, super rara. Foi muito rara. Foi descoberta na Rússia essa doença. E aí o meu irmão veio para São Paulo com os meus pais e com a minha irmã para o meu irmão poder estudar. Mas aí, como a doença se desenvolveu muito rápido, sabe, Cláudia? Eles viram que não tinha sentido a vida aqui muito corrida de São Paulo para eles, né? E que o meu irmão teria uma qualidade de vida melhor em Cachoeira do que aqui em São Paulo. Aí eles voltaram, eles ficaram 5 anos aqui em São Paulo e voltaram. Aí meu irmão faleceu com 20 anos, muito triste, muito... Faleceu de cama, no final da vida ele já não mandava. E ele era uma pessoa muito querida, muito, Mas o muito tempo legal. todo ele era consciente ou chegou algum momento? Consciente. Ah, tá. Consciente, com uma cabeça muito boa, tocava violão, andava de bicicleta. Eu acho que os cachoeirenses vão lembrar. Ele andava de bicicleta sem enxergar, né? Nossa. Era ele e o Fernando, o filho do dito carroceiro. Eu lembro do seu irmão, mas eu não lembro dele andando de bicicleta. Eu lembro dele antes dele ficar cego, lembro depois que ele ficou cego. Eu acho que ele tem a mesma idade do Guto, meu irmão. Porque Do eles eram Guto, tem a mesma idade do Guto, exatamente. Gustavo, super obrigada por você ter topado a entrevista. Adorei o nosso papo, lembrar das nossas bagunças aí na escola. E é isso. Obrigada, viu? Valeu, Cláudia. Eu que agradeço. É muito legal bater papo com você, relembrar as nossas histórias lá. Foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Depois que acabar essa pandemia, vamos armar um encontro do pessoal de Santa Teresa. Eu tenho certeza que muita gente vai. A Shigemi, por exemplo, vem uma vez por ano, né? Esse ano ela não veio, o ano passado ela não veio por causa da pandemia. Eu vi. Mas ela ficou de me avisar quando ela viesse, para a gente tentar casar quando ela viesse, a gente fazer o encontro para ela poder participar. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo, Cláudia. Um beijo para você. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço.